é o seu destino? Qual é o seu clã? Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Fala galera, aqui é Túlio Ramos e a dúvida é a criptonita da fé. Fala galera, eu sou Aisner Maltês e... Marta. Super-Homem. Super-Homem? É, o Batman Super-Homem. E no episódio de hoje, com vocês, a historinha do tio Aisner. Senta que lá vem a história. Eu não sei o quanto que você é fã de filme, é fã da arte do cinema, né? A gente tem a arte do cinema levada à máxima potência na indústria norte-americana, que é a que a gente tem mais acesso, né? A história conta que em 1972, um cara chamado John Wojtowicz, ele tentou assaltar um banco para pagar a cirurgia de mudança de sexo da esposa dele. Ele era tão fã do Poderoso Chefão que ele assistiu o filme, ele assistiu toda a série e, inspirado nos heróis dele, né, que era o Al Pacino e o John Cazale, ele tentou roubar um banco com as estratégias que eles falavam da gangue, da quadrilha, só que ele falhou miseravelmente. John Wojtowicz, ele foi preso e condenado a 20 anos de prisão. Desses 20 anos ele cumpriu 5 anos. Acontece que depois que ele sai, 3 anos depois, a história desse cara vira um filme e os próprios ídolos dele, que eram o Al Pacino e o John Cazale, eles interpretaram ele nesse filme. Pelos direitos da história, o John Wojtowicz ele recebeu mais ou menos quase $8 mil e 1% dos lucros do filme. Com esse dinheiro ele pagou a cirurgia de mudança de sexo da esposa e a esposa se casou com outro cara depois. Sensacional. É a lição da história. Lição da história. Claramente, nitidamente, a Eden, ela foi o ponto fraco do John. Ele moveu a vida inteira dele e mudou toda a história da vida dele por essa mulher. E todo mundo, a gente tem uma fraqueza, tem um ponto fraco, tem uma pedra de toque. Qual é o ponto fraco de um personagem? Calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles. Primeiro, Dan, lembra aí dessa história do calcanhar de Aquiles? Qual era do calcanhar de Aquiles? Eu acho que tem ouvinte nosso aqui que boia nessa história aí. A expressão, ela vem, né, da história. Todo mundo conhece Aquiles, de Troia, tem um filme, né, que eu acho que a maioria já deve ter assistido. Mas na lenda, Aquiles, ele era um príncipe, né, filho do rei Peleu e da deusa Tétis. E ele se tornou invulnerável quando, ao nascer, ele foi banhado pela mãe nas águas do rio Estige. Só que ela, segurando ele pelo calcanhar, ficou essa parte sem submergir. E aí, não sei exatamente como, mas um inimigo dele, o Paris, ele ficou sabendo disso e ele atira uma flecha no calcanhar. E aí o Aquiles morre com uma flechada no calcanhar. O lugar mais improvável que alguém venha morrer. Depois disso, acho que é só o dedo. Ah, cortei o dedo. Mas aí ele morre e a história ficou aí conhecida e a gente tem hoje o ponto fraco. É uma história, uma morte muito ímpar, né? Você ser morto pelo Paris. Pô, na moral, bicho. Tô acreditando não, que essa hora a gente não consegue sair com as piadas dentro, velho. O personagem clássico que a gente sabe que tem o ponto fraco mais evidente, ele é o Superman. O Superman, o ponto fraco do Superman, inclusive, eu acho que é interessantíssimo, que é algo extremamente comum no planeta dele, mas que a Kryptonita aqui na Terra
tem um efeito de tornar ele mortal. E o que é Kryptonita? O que é Kryptonita? Uma pedra verde. É um mineral usualmente explicado como tendo sido criado dos restos do planeta natural do Superman e da Supergirl, Krypton. Geralmente tem efeitos nocivos ao Superman e à Supergirl. O nome Kryptonita cobre uma variante de formas de mineral, mas usualmente se refere à forma mais comum, a Kryptonita verde. Obrigado. Podemos continuar. Mas vamos lá. Então, pra esse famoso personagem da DC, a gente encontra esse... Dá o quê? DC. A gente encontra esse ponto fraco dele, que é o contato com a Kryptonita. E por que a gente tá querendo falar sobre isso, né? Porque, invariavelmente, assim como o Superman, apesar de não termos todas as qualidades que ele possui, nós também temos os nossos pontos fracos. Nós também temos os nossos calcanhares aí de Aquiles ou qualquer outro tipo de subterfúgio que evidencia as nossas fragilidades. E por mais que seja pouco convidativo no tempo que vivemos nos tornarmos vulneráveis a ponto de apresentá-los, a ideia de hoje, né, nesse nosso bate-papo aqui, é refletir um pouco sobre isso, né, sobre esses aspectos, sobre as nossas fraquezas e também um pouco sobre essa ideia de vulnerabilidade, né? Porque assim, e o interessante é que a Kryptonita é uma coisa tão simples, né, uma pedra, ela é trazida como o ponto fraco do Super-Homem por ele ser indestrutível. Né? No começo, quando ele foi criado, ele não era tudo isso que a gente conhece sobre o Super-Homem hoje. Ele era um cara muito forte, que pulava muito alto. É só isso, ele não voava, ele saltava alto, ele pulava por sobre prédios. Era o que ele fazia. E era forte. Com o passar do tempo, ele começou a ganhar muitas outras qualidades. Né? Ele começou a ser indestrutível, passou a ser o Homem de Aço, e aí ele passa a voar. E quem pode deter o Super-Homem? Ele passou a ser praticamente intocável. E aí surgiu a necessidade para poder manter e render a história que todo mundo precisa de uma vulnerabilidade. A vulnerabilidade era essa, a Kryptonita. E é justamente falando da vulnerabilidade, trazendo para uma parte mais pessoal, que a gente tem muito melindre, que a gente tem muito medo de expor uma vulnerabilidade. E a gente tem muita vergonha até, né, de mostrar os nossos pontos fracos. Porque quando você baixa a guarda, é bem possível que venha alguém de lá e te ataque. E o quanto que é importante, eu já quero até fazer um convite aqui para todo ouvinte, para buscar o autoconhecimento. É só com o autoconhecimento que a gente vai ter consciência do que a gente precisa aperfeiçoar, do que a gente precisa mudar. E é bem verdade que algumas pessoas só vão conseguir acessar algumas memórias, algumas reflexões através de um processo terapêutico, que é extremamente recomendável para todo mundo. E o autoconhecimento, ele chega a ser um ponto interessante para reforçar o que a gente tem mais medo, que é a vulnerabilidade. Quando você busca sondar o seu coração, quando você busca sondar os seus limites, os limites da sua própria ignorância, os limites da sua própria deficiência de caráter às vezes, é aí que você percebe o quanto que você pode aprimorar isso. Aí que você percebe o quanto que você pode evoluir. Diante disso, né, a gente tem um aspecto da vulnerabilidade. Como a gente já havia comentado, é pouco convidativo, né, no mundo que a gente está, nos apresentarmos como vulneráveis. A gente sempre quer construir uma ideia de que não temos pontos fracos, que não há nenhuma kryptonita que possa nos alcançar. Inclusive tem uma palestra muito interessante, um TED, que é o Poder da Vulnerabilidade, de um livro também. Acho que é alguma coisa Brown, o nome da palestrante. Brené Brown. Ela tá no Netflix, é um inclusive, filme. É verdade. Brené Inclusive Brown. foi feito também até um filme Netflix. Falando sobre, dentro do mundo corporativo, especificamente, que é a área que ela atua ali, sobre o poder da vulnerabilidade. Mas a gente vai encontrar vulnerabilidade sendo trabalhado também em outros aspectos, inclusive aspectos bíblicos também. A gente vai até falar um pouco sobre isso hoje. E aí com isso a gente tem a condição do crente indestrutível. A pessoa olha para si e ela crê que ela não pode falhar, que ela não pode perder em determinadas condições, simplesmente por ser crente.
E a Bíblia, na verdade, dá um tapa na cara da gente quando a gente começa a pensar assim, que ele vai trazendo diversos exemplos e diversas condições, porque acaba sendo até blasfêmia, né, sei lá, você pegar e colocar isso, porque a gente se coloca como poderosos e capazes. Sim, é uma incoerência, né? Bíblica. Exato. Então eu tenho que entender, na verdade, primeiro, quem sou eu e o tamanho da minha significância. E tem várias pessoas que fizeram isso. Que é diferente da lógica do você é precioso, mas Sabe que o ouro puro de Ofir. precioso. É precioso não, rapaz. Mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Sensacional ver vocês cantando aqui. Valeu a minha noite. Muito, muito obrigado. E não só como essa, a gente tem uma série de composições no meio fonográfico, até de sermões extremamente Coach. Que o objetivo é Existencialista. Mostrar que você é o centro da vontade de Deus, né? E trazendo uma ideia completamente equivocada de que o centro do universo é você. Amigo, o centro do universo é Deus, não é você, né? E muitas vezes porque nós temos graves deficiências e falhas, e a nossa criptonita, talvez, da sociedade moderna, seja que a gente fica muito incomodado, desesperado por não saber responder todas as perguntas que estão no âmago do nosso coração, a gente começa a retroalimentar ou consumir de maneira desvairada qualquer tipo de conteúdo coach, qualquer tipo de conteúdo existencialista, qualquer tipo de conteúdo que me apresenta como o centro de tudo. E a gente consegue, para poder defender essa ideia, deturpar a própria imagem de quem Deus é. Ah, não. A preocupação de Deus é fazer você feliz, né? A preocupação de Deus é te agradar, né? Então, tipo, você pode qualquer coisa, viu? Você, afinal, Deus é seu amigo, né? E a gente vai deturpando a própria imagem de Deus para defender essa ideia dessa vida perfeita que nós devemos ter. Afinal de contas, pare de sofrer. Exato, sendo que o sofrimento faz parte da caminhada cristã, o sofrimento, as provações e as tentações dentro do mundo de pecado, ele nos auxilia a sermos pessoas melhores. O mundo caído é um mundo de tristezas, afinal, se não fosse, não haveria promessa em Apocalipse de que ele vai enxugar do olho toda lágrima. Que lágrima? Se é tudo pra ser perfeito, não tem lágrima, só se for lágrima de felicidade, não é? E a vida não é assim. Depois do pecado, depois que saímos do jardim, as circunstâncias e as realidades, elas são de sofrimento. E Deus, ele tem sim uma preocupação muito grande contigo, uma preocupação de te salvar. Sim. Não uma preocupação de fazer o melhor pra você, independente daquilo que eu quero, pra mim. Inclusive, velho, isso até me lembrou um outro aspecto aqui, né? Um dos maiores, na minha visão, uma das maiores mazelas que hoje nós temos na sociedade, nas relações humanas, é o conceito de felicidade. Por exemplo, o que é felicidade? O que é ser feliz? Conceito completamente abstrato e serve de justificativa para diversas escolhas. Casamentos terminam porque a pessoa olha pra outra e fala assim, não, eu vou terminar porque eu não sou mais feliz, eu quero ser feliz. O que é ser feliz, amigo? Tudo nessa busca incessante de não termos ou fugirmos de qualquer tipo de criptonita. Essa busca incessante de não sermos de maneira alguma vulneráveis, de maneira alguma fracos, falhos, é algo que a gente quer, sabe, distância. Isso vale tanto para as relações matrimoniais, né? A gente cresce com a ideia de que o seu amor, o amor da sua vida é alguém que está disposta a se jogar na frente de uma bala se alguém atirar em você. E você vai aprendendo que o sentimento só é verdadeiro quando nenhum outro ser humano vivo parecer tão lindo, tão encantador, tão atraente, a ponto de chamar a sua atenção depois que você encontrar esse verdadeiro amor. E é uma verdade tão plástica, tão superficial, essa ideia do super-homem, ao ponto de que se você encontrar esse tal do príncipe encantado, parece que é ele que vai ser a solução de todos os seus problemas. Parece que se você esperar por ele, vai ser a solução das causas dos seus complexos, das suas inseguranças, das suas insatisfações. E aí, essa ansiedade acaba sendo o nosso próprio ponto fraco.
Eu ouço muito a ansiedade dos jovens de querer estar com alguém, e é bom estar com alguém. Deus fez um casal, ele disse que não é bom que o homem esteja só, porém, Deus te fez completo. Você não precisa de uma metade para lhe completar, e se você pensa assim, talvez essa seja a sua criptonita. Talvez seja você não ter entendido que Deus lhe fez um candidato à imortalidade. E esse vazio, talvez, que você procura numa outra pessoa, só Deus vai lhe preencher. Eu me lembro de um texto paulino, quando ele fala assim, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Eu acho que não é nem... O mal que eu quero fazer, eu já fiz. E tipo assim, velho, a gente tá falando de Paulo, velho. A gente tá falando, tipo assim, do maior missionário que você tem em descrição bíblica, sabe? Do cara que morreu ali, espalhou o evangelho por aquela região. Mais longe, né? Chegou até... Exatamente. Então, assim... Esse cara que tinha uma vida íntima ao lado de Cristo, esse cara que ao final da vida diz em Gálatas, né, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É esse mesmo cara que tá dizendo, o bem que eu quero fazer eu não faço não. E o mal que eu não quero fazer eu já fiz. Cara, ele tá se mostrando altamente vulnerável, altamente falho. Ele tem ciência da sua pecaminosidade, ele tem ciência de que se depositando as suas expectativas apenas nele, não tem como haver êxito. Né? E aí entra o lance de uma coisa que Dan falou, né? Às vezes a gente vai construindo essa ideia de um cristianismo, de um cristão perfeito. Brother, isso não é bíblico. Não é Paulo, brother, Pedro, esses caras todos, Davi, esses caras se apresentavam como pessoas extremamente falhas, que tinham ciência das suas falhas e que faziam o que com essas falhas? Pediam perdão a Deus, se arrependiam e tentavam, né, continuar a caminhada ao lado de Cristo, ao lado de Deus, para avançar. E a gente vive então nessa circunstância onde ninguém quer ter criptonita, ninguém quer ter pontos fracos, todos querem vestir essa capa desse super-homem, né? Sendo que até o super-homem tinha a criptonita, mas nós queremos ser super-homens sem criptonita. A indestrutibilidade. Exatamente. Cara, isso é completamente falível. E o ponto também do paralelo aqui é o que leva Paulo, depois dele fazer todas essas afirmações, dele poder chegar no final e falar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, parece um tanto incoerente também. Porque se ele é falho nesse sentido, se ele mesmo se mostra, tem um espinho na carne, ele tem dificuldades, ele quer fazer o bem, mas ele faz o mal, e ao tempo que ele está ensinando todas aquelas coisas, como que isso é possível, né? Eu tô na terceira leitura de um livro do George Knight, chamado Pecado e Salvação. A terceira leitura? É porque eu não tinha dinheiro pra comprar outros livros. Porque não entendeu na primeira, né? Porque na primeira eu fui pulando. Isso aqui eu já sei. Aí, porra, eu tenho que ler de novo. Mas assim, é a terceira leitura do livro. Cada vez que eu leio eu tenho mais outras compreensões mais profundas e diferentes. E ao decorrer dos capítulos, o autor ele vai falar dessa nossa ansiedade por perfeccionismo, por perfeição. E é algo que a gente distorceu da Bíblia. A gente distorceu completamente do sentido bíblico. É certo que a Bíblia vai dizer, que o próprio Cristo vai dizer o seguinte, o próprio Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí quando a gente vai a Cristo, a gente ouve Cristo dizendo que ninguém ia ao Pai senão por Ele, que Cristo ele era uma reprodução do Pai. A gente vai a Pedro e Pedro vai dar um convite ainda mais ousado, que é mais deturpado ainda. O Pedro ele vai dizer: portanto, sedes perfeitos, quão perfeito é vosso Pai Celeste. E aí a gente pega esse sentido de perfeição e a gente pensa que a vida cristã então é uma vida de impecaminosidade. E a gente pensa que é isso que Deus está exigindo da gente. Que então o pecado é a nossa grande criptonita, que é irreversível, que toda vez que a gente cair, a gente não existe uma fonte
de redenção. Tem vários problemas nessa compreensão. O primeiro problema é que sequer é isso que Deus está exigindo da gente. Sim, claro. O próprio Paulo, quando se põe vulnerável assim, ele vai ajudando a responder isso, e o Paulo vai dizer de um modo muito mais direto também lá em Filipenses o seguinte: portanto, meus irmãos, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo rumo ao alvo. O verbo que o Paulo usa aí do prosseguir é um verbo que tem um sentido no português de cair e levantar. É o lambanon. E aí, a vida cristã... Lambadão. Lambadão. Muda. Eu imaginei que com o bigode e o chapéu mexicano. O mariachi aqui. Lambadão. Tira essa parte, tem teólogo ouvindo isso, né? Esqueci. O cara começa a citar Lambadão. Eu diria Paulo. O cara é autoridade, pai. Lambadão. E eu achei que ele tava lendo algum daqueles textos dele que ele produz, mas não, ele tá agora no Lambadão mesmo lá, vai. Que é justamente essa circunstância da gente errar e buscar a perfeição. A perfeição, então, ela não é um local, um objetivo, um ponto final. Ela é uma busca constante, ela é o caminho. E o interessante é que, falando de origem, né, de palavra, o pecado vem de exatamente errar o alvo. Então, ao tempo que o pecado é o erro do alvo, a busca constante que Paulo fala que faz e nos convida a fazer também é buscar sempre alcançar o alvo. E é isso aí, é constante. Um outro ponto que Paulo coloca também, que a gente encontra em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, é quando ele diz a célebre frase: pois quando sou fraco é que sou forte. Parece um paradoxo, né? Isso que ele apresenta. Porque num mundo onde todos querem ser fortes, todos querem ser os primeiros, essa ideia de que quando sou fraco que de fato sou forte, na realidade apresenta uma lógica do reino. Uma lógica onde ser vulnerável nada mais é do que ser verdadeiro. Numa lógica onde entender que eu tenho uma enorme criptonita maior do que eu, constantemente ao meu lado, nada mais é do que entender quem você é. A criptonita. Exatamente. Entender que, posterior à circunstância do pecado, não há mérito em nós, não é? E que se... É aquela famosa frase de Lutero, né? Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Se as minhas necessidades e as minhas pretensões, expectativas estão baseadas nas minhas capacidades, nesse vulgo ser perfeito, brother, só frustração, né? Só derrota. Mas quando eu consigo depositá-las na dependência de Cristo, amigo, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Amém. O convite é justamente pra gente parar de olhar pro pecado próprio, pro alheio, mas olhar pra fonte da misericórdia e da salvação, que é Jesus Cristo. Da graça. Da graça. O Paulo, quando ele vai citar, e todo no Novo Testamento, o sentido de perfeição, o perfeição ela vai lá do grego também, que é o teleios, que é o fim, o propósito. Qual é o seu propósito? Teleios tem o sentido também do acabamento, do amadurecido. É dessa palavra que vai variar a teleologia, outras palavras que vêm também disso de propósito. E aí eu penso, qual é o meu propósito? A gente já falou de propósito em outros episódios, mas basicamente o nosso propósito é ser imagem e semelhança de Deus. E sendo a imagem e semelhança de Deus, a gente tem um propósito então de adorá-lo realmente e de buscar cumprir a definição mais singela sobre Deus que a Bíblia dá, que é de que Deus é amor. É isso aí.
Então é isso, se você gostou desse nosso episódio, você pode nos encontrar, como encontrou agora, mas no nosso site podcastclandestino.com, também em nossas redes sociais, @podcastclandestino. Estamos em todas as plataformas de streaming, de divulgação para uso de podcast, no YouTube também. Então é isso, Deezer, Spotify, etc. Estamos sempre por lá. Valeu, galera. Falou. É isso aí, compartilha esse material. Valeu, Valeu! Labadon.